Depois de um mês suado de trabalho, você vai até o seu banco, saca o seu salário mínimo de R$ 1.518 e volta para casa. Você se organiza para poder cumprir com todas as suas obrigações do mês. Então você vai pagar o seu salário, você vai pagar a água, a energia da casa, você vai pagar aí talvez, se tem um filho, alguma despesa escolar do filho, vai ter ali mais o custo de internet e você vai para o mercado com o dinheirinho que sobrou pouquinho, mas sobrou um pouquinho, você vai para o mercado fazer suas compras. E aí você compra um pouquinho de proteína, você não vai ter condições de comprar a picanha, né? Então você vai comprar um franguinho, uma carnezinha moída de segunda e vai comprar um cafezinho também para você tomar, não é verdade? Só que o café tá caro agora. E aí você percebeu que do seu salário, praticamente uns 3, 4, 5% do salário mínimo é para você comprar 500 gramas, 1 quilo de café. E você vai chateado embora para casa porque você só conseguiu comprar um pacotinho de café. Essa é a forma que você lida hoje com o sistema bancário, o sistema financeiro brasileiro. A gente tem o banco intermediário, temos o banco central, você recebe seu salário através de um banco intermediário, vai lá e saca esse dinheiro. O governo não ficou sabendo aonde foi que você gastou o seu salário mínimo. Ele não sabe quanto você pagou de aluguel, ele não sabe quanto você gastou de café, se você comprou 1 ou 2 pacotes de café, principalmente porque você nem emitiu nota lá no supermercado, não é verdade? Só que o governo quer criar o real digital, que inclusive causou muito rebuliço e foi muito mal interpretado esse termo como real digital. O Banco Central identificou essa nova moeda como Drex. E como funcionaria caso você tivesse já sobre o cunho forçado e tivesse que usar o Drex hoje? Você trabalharia e você teria um mês suado de trabalho para receber R$ 1.518. Só que agora você não precisaria ir no banco, dentro do seu próprio celular, conectado com o próprio Banco Central, você receberia lá os R$ 1.518. Só que agora não vai ser reais, vai ser 1.518 Drex. Vai ser a moeda digital do Banco Central. E aí você faz a mesma coisa. Você usa o seu celular, o que você tem lá de Drex, a sua carteira digital, para pagar o seu aluguel, para poder pagar a sua energia, sua internet, para poder pagar a água que você gasta na sua casa. E depois, com um pouquinho de Drex que sobrou, você vai no mercado. E lá no mercado, você faz a mesma coisa. Só que tem um agravante. Preste atenção. O governo delimitou por ordem e programação do Drex que você não poderia gastar mais de 2% dos seus Drex, do seu salário, com café. E aí, meu amigo, como o café tá caro, você não vai conseguir comprar o café, porque 2% do salário mínimo vai ser R$ 30, e 1 quilo de café hoje tá aí na casa dos R$ 50, R$ 80, dependendo do café que você compra, porque você comprar um café melhor, vai pular lá por R$ 180 o quilo. Ou seja, você não conseguiria comprar aí o pacotinho de 500 gramas de café, porque o Drex te limitou. Mas calma, 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 esse vídeo aqui não é para te assustar, na verdade esse vídeo aqui é para te tranquilizar em relação ao Drex, porque o Banco Central soltou agora uma nota falando que sim, o Drex virou realidade e que ele será oficialmente anunciado no segundo semestre de 2026. A gente primeiro precisa entender, para você que não entende nada de Drex, não entende nada de moeda digital, não entende nada de blockchain, a gente precisa primeiro entender o que é uma CBDC, o que é então, depois que a gente entender o que é uma CBDC, o que é o Drex, o que isso vai mudar na sua vida, como que o Drex vai impactar na minha vida, Léo? Impacta nos meus investimentos, impacta no meu salário, impacta em como eu gasto dinheiro, eu tenho que fugir do Brasil? E por último a gente vai falar sobre o que esperar no futuro do Drex. Então prepara, senta a bunda na cadeira, deixa já o like nesse vídeo que eu tenho certeza que isso aqui vai tirar algumas escamas dos seus olhos e vai te ligar pro futuro. Enquanto não limitar a compra do café, eu vou tomar, né? Eles também não limitaram o like não, pode dar o like aí. Rapaz, cafezinho bom, viu? Vamos primeiro entender o que é uma CBDC. E como a sigla diz, Central Bank, ou seja, Banco Central, Digital Currency, ou seja, moeda digital. Então, moeda digital do Banco Central. Isso que é uma CBDC. Existem dois tipos principais de CBDC. Uma CBDC que é de uso mais interno para as instituições financeiras, onde eu e você nem ficaremos muito sabendo sobre o Drex e essa CBDC nova de uso interno, que é a famosa CBDC de atacado. Existe uma segunda forma de CBDC, que é a CBDC de uso popular. Ou seja, não vai ser só os bancos que vão utilizar, não vai ser só o Banco Central que vai utilizar,
tá? Mas também será obrigatório que você utilize. Alguém já chegou para você do Banco Central, do governo, algum presidente do Brasil já chegou para você, bateu na porta da sua casa e falou assim: ô Léo, você quer usar o real como moeda oficial do Brasil? Você deseja criar uma outra moeda? Você deseja utilizar uma outra moeda para fazer as suas negociações aqui dentro do Brasil? Com certeza você não recebeu essa pergunta, porque o real é uma moeda de curso forçado, você não tem escolha, é a moeda oficial brasileira. Do mesmo jeito, uma CBDC de varejo teria isso aí, você não teria como escolher se você vai utilizar o Drex ou não. Se você mora no Brasil, seria obrigatório que você utilizasse o Drex, porque ela seria uma moeda digital. A única coisa que vai mudar é porque ela não é mais física, uma moeda digital de curso forçado. E aí você receberia através do Drex, faria pagamento através do Drex, pegaria emprestado ou emprestaria através do Drex, investiria através do Drex, mandaria seu dinheiro para fora, se fosse possível, através do Drex, do mesmo jeito que hoje funciona o real. E vamos entender o perigo dessas duas moedas aqui, ó, porque uma é a CBDC de atacado e a outra é a CBDC de varejo. E se você não entender isso, você vai ficar com medo insano sem justificativa. A CBDC de atacado já tem alguns países que já utilizam esse tipo de CBDC, que inclusive auxilia os bancos intermediários, como o Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Brasil, Banco Santander, Caixa Econômica, Banco ABC, todos os bancos que você conhece. Essa CBDC de atacado, ela ajuda os bancos porque é uma maneira de baratear custo, de aumentar a facilidade nas transações e principalmente de facilitar a aquisição e distribuição de crédito dentro das próprias instituições financeiras. Já a CBDC de varejo é totalmente diferente e não existe nenhum país, com exceção de um, no planeta Terra, que hoje tem a CBDC de varejo e a prática de cunho forçado. Qual país você acha que é? Pois é, nossa querida amiga China, né, uma das maiores parceiras comerciais agora do Brasil, tem o Yuan digital. Do mesmo jeito que tem o Yuan físico, tem o Yuan digital, e eles sim praticam essa CBDC de cunho forçado. Quem emite é o Banco Central. E qual que é o maior problema disso, tá? Preste atenção que a gente já vai aprofundar mais nisso. Mas qual é o maior problema inicial disso? Se eu consigo ter uma conta digital direto com o Banco Central, eu não preciso mais de bancos intermediários. Então eu não preciso mais do Banco do Brasil. Para que eu vou criar uma conta no Banco do Brasil para receber meu salário no Banco do Brasil, sendo que eu posso criar uma conta dentro do próprio banco digital, criar minha carteira digital, e aí o meu patrão, ou a pessoa que vai me pagar, ou eu que sou o patrão, empresário, estou pagando outras pessoas, eu posso criar minha conta digital lá no Banco Central e fazer os meus pagamentos pelo próprio Banco Central e enviar o Drex diretamente para a carteira daquela pessoa. Eu não preciso do intermediário bancário. Hoje, apesar de você utilizar o Pix e conseguir fazer essas transações de maneira muito fácil, sem custo praticamente nenhum, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, mesmo assim você precisa de um intermediário, porque o Pix roda através dos seus bancos. Ou você já tentou mandar um Pix através do Banco Central? Não, né? Você entra no seu Banco do Brasil, na sua Nubank, no Banco Inter, no Banco Itaú, para poder montar o Pix, ou seja, é um intermediário ainda. Dito isso, eu quero que você anote no seu papelzinho CBDC de atacado e CBDC de varejo. A gente vai falar um pouco mais sobre a CBDC de varejo lá no final do vídeo. O que eu quero falar com vocês aqui agora é a real situação do Drex, tá muito mais parecida com a CBDC de atacado. E eu quero utilizar aqui o próprio site do Banco Central. Se você entrar aí no Banco Central e digitar Drex, você vai ver e vai cair nessa página aqui, ó. Não são informações tiradas de qualquer fonte, é do próprio Banco Central, beleza? E aqui ele fala, ó, como vai funcionar o Drex? O Drex vai permitir que vários tipos de transações financeiras seguras com ativos digitais, porque agora a gente tá falando de moedas digitais, e contratos inteligentes estejam à sua disposição. Isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é bom demais. Já vou te falar o motivo do porquê é bom e quais são os perigos disso. Esses serviços financeiros inteligentes serão liquidados pelo banco dentro da plataforma do Drex, que fica no Banco Central, que é um ambiente de desenvolvimento utilizando tecnologia de registro distribuído, a famosa DLT. Isso aqui é blockchain. DLT é blockchain. E esse era o principal plano do Drex, criar uma blockchain para poder colocar o Drex ali, utilizando essa blockchain, e você conseguiria rastrear tudo que você poderia
poderia fazer com aquele dinheiro, principalmente criando contratos inteligentes. Imagina o quanto isso aqui facilitaria a sua vida. Imagina que você quer passar a escritura do seu nome da sua casa, porque você quer vender para investir em fundos imobiliários, que você viu que fundo imobiliário é muito mais vantajoso do que alugar casa. Você vai vender essa casa por 200 mil e vai passar a escritura para um outro amigo lá que comprou essa casa. Para você passar essa escritura, você primeiro precisa ir no cartório e alguém vai ter que passar a escritura ou o Pix primeiro. Ou você vai receber o Pix do comprador primeiro e você pode escolher de má fé não passar mais a escritura. Vai dar BO? Vai. Vocês vão brigar? Vai ter caso de polícia? Vai. Normalmente você vai conseguir se safar disso só se vocês estiverem à distância, mas se estivesse pessoalmente não ia deixar não, né? Porém, perceba, existe aqui a necessidade de confiança. E se você passasse a escritura primeiro para depois receber o Pix, aí você passa a escritura, o cara começa a conversar com você, papapá, e não te passa o Pix. E aí? Com os contratos inteligentes, todas essas transações que dependessem de confiança não seriam mais necessárias, porque o contrato inteligente, ele é justamente inteligente por conta disso. A gente assina um contrato onde eu falo, ó, assim que o dinheiro cair na conta do fulano de tal, a escritura do fulano de tal, que também tá na carteira dele. Tudo que é ativo digital vai ficar dentro da carteira. Então, se você tem uma casa, vai ficar dentro da sua carteira digital. Se você tem um carro, vai ficar dentro da sua carteira digital. E aí você pode usar esses ativos como meios de pagamento. E aí você pode, por exemplo, ó, esse carro vale 50 mil reais. 50 mil Drex, né? Tem que começar a acostumar. Esse carro vale 50 mil Drex. Assim que 50 mil Drex do fulano de tal cair na minha conta, a escritura desse carro, né? O documento desse carro vai passar para o nosso amiguinho. Então não tem necessidade de confiança. Você vai ter que confiar só no blockchain, na programação do Drex e teoricamente isso seria descentralizado. Qual foi o maior problema desse anúncio que veio agora? E aí eu quero que você leia comigo aqui, ó. O Drex abandonará a blockchain na próxima fase para entregar uma solução mais rápida em 2026. Quem falou isso foi o Fábio Araújo, que inclusive é o coordenador do projeto piloto do Drex. Então ele que idealizou lá atrás que iria usar a blockchain para ser descentralizado, para poder a gente ter acesso a essas informações. Agora não teremos mais o blockchain, mas calma, não desespera ainda, vou te explicar o porquê. O projeto Drex do Banco Central deixará de lado na sua próxima fase, que vai ser essa lançada oficialmente agora no segundo semestre de 2026, o complexo desenvolvimento de uma tecnologia de registro distribuído DLT, tá? Em vez disso, o Banco Central irá priorizar um objetivo mais modesto de criação de solução de reconciliação de gravames. O que é reconciliação de gravames? É resolver problemas de crédito nas instituições financeiras. Como assim, Léo? Imagina que eu tenho um carro aqui, um Civic 2021, bonitão, né? O editor vai até colocar uma foto aí na tela pra você ver o tanto que ele é bonito. Aí eu quero pegar um empréstimo lá no Banco do Brasil. Aí eu chego no Banco do Brasil e falo assim, ó, o Banco do Brasil me empresta 100 mil reais aí. O Banco do Brasil pergunta por quê? Você fala, não, eu te dou uma garantia lá, eu te dou o meu Civiczão de garantia. Aí o Banco do Brasil fala assim, pô, o Civic vale na FIP 140 mil. Ele pediu 100 mil emprestado? Então tá de boa, eu vou emprestar pra ele qualquer coisa, se ele não pagar, eu pego a garantia de 140 mil, que é o Civic dele. Só que, o que pode acontecer hoje, o modelo atual do sistema financeiro hoje, tá? Hoje você pode fazer isso. Você ofereceu esse Civic como garantia lá pro Banco do Brasil, você sai do Banco do Brasil com 100 mil reais de dinheiro, e aí você vai no Banco Bradesco e fala de novo, ô Bradescão, me empresta aí mais 90 mil reais, preciso de 90 mil emprestado, olha aqui, eu te dou o Civic de garantia. E aí hoje, uma fase do sistema financeiro é você, uma pessoa qualquer, usar como garantia o mesmo ativo dentro de vários empréstimos. E aí, isso aumenta demais o risco de empréstimo, de crédito dos bancos. Porque imagina, se ele ficou inadimplente com o Banco do Brasil, ele foi lá e acionou garantia, a garantia que agora o Banco Bradesco também tinha do Civiczão não existe mais, porque o cara não tem mais um Civiczão. Ou seja, a garantia era falsa, né? O primeiro que acionar essa garantia vai ganhar. Então, isso é criar uma solução de reconciliação de gravames, que abrirá espaço para operações de créditos com garantias variadas. Ou seja, o objetivo do Drex agora, no segundo semestre de 2026, é adiar o uso de redes descentralizadas das criptomoedas, que levam à programabilidade do dinheiro, isso aqui que nos preocupa, né? Crédito pessoa a pessoa e demais operações financeiras conforme planejado. Então, não vai ter mais isso agora em 2026, e o objetivo vai ser justamente oferecer essa CBDC de atacado para as instituições financeiras e o Banco Central. O que vai acontecer, na verdade, é que o dinheiro do banco vai virar um ativo digital dentro do Banco Central, ou seja, vai ficar mais fácil para os bancos passarem e emprestarem crédito, né? Esse problema de crédito que está acontecendo no Brasil, essa é uma solução para facilitar e otimizar essa visualização do risco de crédito. Então, perceba, vai chegar pra gente esse Drex aí? Eu vou ter convivência com esse Drex aí? Não vou ter. Nós, usuários, nós, pessoas físicas, nós, meros mortais, não vamos ter relação com o primeiro Drex lançado, não. A gente vai continuar utilizando o Pix normal e vamos continuar usando o real normal. Inclusive, o real físico não vai desaparecer, porque
ainda não foi criado o Drex para uso popular. Inclusive, o próprio Galípolo, que é o presidente do Banco Central, falou o seguinte, ó, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o projeto piloto do Drex não é exatamente uma moeda digital de Banco Central, que é a CBDC que eu te expliquei, da maneira como a literatura trata sobre o tema, que é justamente aquela CBDC de varejo que eu já vou te explicar agora no final do vídeo. O Galípolo reforçou que o objetivo do Drex não é desintermediar a emissão de moeda por meio do crédito, mas trazer eficiência para o crédito e acesso aos produtos financeiros por meio de uma rede de registro, DLT. De acordo com Galípolo, o Drex tem como objetivo ser uma rede de tokenização, ampliando as possibilidades dos produtos financeiros com essa tecnologia e também trazendo maior facilidade para o crédito colateralizado. O que é esse crédito colateralizado? Eu pego o dinheiro emprestado entregando outra coisa como garantia. Então essa é a principal função do Drex agora inicial. Prover facilitação no crédito, em produto financeiro, ó, trazer mais eficiência ao crédito. Então isso é para as instituições financeiras mesmo. E perceba, o próprio presidente do Banco Central falou assim, galerinha do mal, presta atenção. Ainda não precisa ficar com medo, porque essa CBDC que estamos lançando não é aquela que você normalmente lê nas literaturas, não é igual aquela que apareceu na Nigéria, não é igual aquela que já é a praticada lá na China, não, o governo não vai ter autoridade sobre seu dinheiro ainda, a gente só está criando uma moeda digital para uso institucional bancário, de instituições financeiras mesmo, entre eu aqui, Banco Central, e as instituições financeiras para facilitar o crédito. E aí agora eu quero que você, com bom senso, para e analisa. Você acha que isso vai ser bom ou ruim para você? Essa primeira agora. Esse primeiro lançamento do Drex vai ser bom ou ruim para você? Para você que é uma pessoa honesta e não oferece a mesma garantia em vários empréstimos, não vai mudar nada para você, cara. Não vai mudar nada para mim, não vai mudar nada em relação aos seus investimentos, não vai mudar nada em relação ao dinheiro que você tem guardado, não vai mudar nada em nada. Vai mudar só a eficiência de crédito. Inclusive, a gente não vai conseguir nem aplicar ainda direito essa tal vantagem dos contratos inteligentes. Não vamos conseguir ainda. Só que qual é o medo? Preste atenção, a gente sempre começa assim. E agora eu quero sim depositar uma sementinha aí, uma pulguinha atrás da sua orelha, para que você reflita melhor sobre o que eu vou te dizer aqui agora, tá? Não é a situação atual. O Drex atualmente não vai tomar controle do seu dinheiro. Mas eu quero que você pense comigo todas as medidas que o governo tomou, todas as medidas pequenininhas que o governo tomou e quais foram as proporções que elas tomaram posteriormente. A gente começa desde lá da guerra, e eu dou essa aula ainda, inclusive dentro da mentoria, a gente começa desde a guerra da Normandia, onde os impostos foram instaurados. Era uma medida temporária. Não, calma. Vai ser só por enquanto agora. Você deixa eu passar pela sua terra e fornece 10% dos grãos que você produzir, porque toda a terra que eu vou conquistar lá, eu divido com você, meu nobre. E os nobres aceitaram, medida temporária. Só que eles perceberam que, faz sentido eu cobrar imposto, né? Eu instauro uma dependência e começo a cobrar imposto para poder manter essa autoridade no poder. Eu não sou contra o Estado, não sou contra imposto. Mas o problema é você criar a possibilidade de coisas irem piorando. Porque sempre começa assim. Primeiro é uma censura com coisas que todo mundo concorda. Depois é uma censura mais grave. Depois você não pode falar quase nada. E depois você não tá podendo nem utilizar nenhuma rede, né? Depois você é confiscado, você é bloqueado, você não faz mais parte aqui do país. E a mesma coisa a gente fala agora dentro da moeda mesmo. Primeiro lança a CBDC de atacado. Mas quem nos garante que isso não vai virar uma CBDC de varejo? E agora eu quero te fazer entender qual que é esse perigo da CBDC de varejo. A CBDC de varejo, inclusive, ela permite vários testes econômicos através do Banco Central. Hoje o Banco Central, ele não tem controle sobre o M1 e o M2. Ai, Léo, eu não sei o que é isso. Isso são agregados monetários, não faz nem sentido eu te explicar isso aqui agora. Isso é conteúdo de economia mais denso. O Banco Central, ele só controla o M3, que é a moeda emitida por ele. A moeda emitida através de depósitos à vista e de empréstimos concedidos por créditos de bancos, que é o M2, o Banco Central não controla. Só que a partir do momento que tiver uma CBDC de varejo, o Banco Central vai controlar tudo. Ele vai controlar quantas moedas serão emitidas, ele vai controlar, inclusive, para que caminho vai essa moeda. E, cara, perceba, qual vai ser a narrativa do governo se um dia isso começar a existir? A narrativa do governo vai ser assim, ó, presta atenção, e olha o tanto que isso aqui vai pegar desavisados. O governo vai chegar e vai falar assim, ó, vocês reclamam tanto aí do Bolsa Família, na verdade? Vocês reclamam que vocês colaboram aí, pagam imposto, e o governo usa isso aqui para pagar de Bolsa Família, só que o pessoal que ganha o Bolsa Família gasta 40% do Bolsa Família gasta com tigrinho. Aí você fica puto, não fica? O Galípolo falando com você, pensa nisso. O Galípolo falando isso pra você fala, pô, é verdade, cara, eu não concordo não. Eu tô deixando de comprar o meu café de mais qualidade, tô deixando...
Puta bagunça, velho. Eu tô deixando de comer a minha picanha pra poder pagar mais imposto, pra poder pagar a Bolsa Família, e o cara vai gastar com tigrinho? Pô, é palhaçada. Aí o Galipo vai e fala assim, cara, fica tranquilo, com essa nova moeda agora, o Drex, e aí pensa, a de varejo, tá? Que não é a atual. Mas se essa moeda CBDC virar uma CBDC de varejo, se o Drex virar uma CBDC de varejo, ele pode falar assim, eu vou controlar esse dinheiro agora que vai pra esse pessoal aí que ganha o Bolsa Família, eles só vão poder gastar até 10 km da onde ele mora, da onde foi registrada a moradia dele, e eu vou ainda proibir gasto com apostas, eu vou proibir gasto com álcool, com tabaco, eu vou proibir gasto com tudo. Só vai poder gastar com comida, e ainda terá restrições. 30% vai ser com proteína, 20% vai ser com carbo, 20% vai ser com material lá de limpeza pra casa. Imagina você vivendo nisso. Aí imagina a sua reação. Pô, que top, cara. Muito bom. Agora sim o Bolsa Família vai ser utilizado de maneira correta. Pera aí que eu tenho que enxugar isso aqui. E aí depois a limitação seria do tipo, pô, tá acontecendo muito acidente aí porque tem gente dirigindo bêbado. Vamos limitar a possibilidade das pessoas consumirem álcool. Ó, tá tendo muito câncer de pulmão. No Brasil tem muito câncer de pulmão. Então vamos limitar o tabaco. No Japão tem muito câncer gástrico por conta do consumo de peixes crus. Imagina que isso fosse uma realidade aqui também. Vamos inibir aí o sushi, vamos inibir aí o peixe cru. Aqui no Rio Grande do Sul, eu já atendi vários cânceres gastroesofágicos por conta do chimarrão, bebida muito quente o tempo todo, tomando o tempo todo. Vamos também limitar a venda da erva mate, para os caras não tomar mais chimarrão. Isso abre um precedente que, a princípio, parece que tá fazendo bem para a sociedade, mas que pode virar a ruína econômica. Como, por exemplo, algumas coisas que, inclusive, aconteceram lá na China, hein? Aconteceram lá na China, que é dinheiro com data de expiração. Imagina, você recebeu o seu salário, se você não gastar até depois de amanhã, você perde o seu dinheiro. Se você não gastar até dia 30, você perde o seu dinheiro. Imagina essa situação, cara. Eu tenho que gastar, você não pode poupar mais. Você não pode poupar, você tem que consumir. Aí o PIB é alto, não é porque você tá deixando a sociedade livre, não, você tá com um PIB mais alto de consumo por conta de forçar a população a consumir. Além disso, pode gerar inflação, porque você está forçando tantas pessoas consumirem, mas tantas pessoas consumirem, que a inflação vai aumentar. E aí o governo vai perceber que a inflação aumentou em alguns produtos específicos. Pô, a inflação tá mais alta nos ovos e no café e na carne. Vou limitar o consumo de ovo, café e carne. Agora você só pode comprar uma dúzia de ovo por mês. Aí o preço do ovo baixa. Tá vendo? Tem que ficar fácil. Monitorar a economia dessa forma, controlando tudo? Pois é perigoso. Podem fazer testes com juros negativos. Então, se mesmo que você guarde o seu dinheiro sem data de expiração, coloca juros negativos, mesmo que a taxa de juros fora do sistema seja mais alta, ele coloca lá uma taxa de juros negativas de menos 1%, então você deixa o seu dinheiro guardado, investido, lá no Selicão, você vai perder dinheiro, você não vai ganhar mais, você vai perder dinheiro, você vai ser forçado a abrir negócio, você vai ser forçado a gastar o seu dinheiro. E se esse gasto de dinheiro não vir acompanhado de produtividade, principalmente numa economia muito populista, que a distribuição de dinheiro, né, em massa, o dinheiro é distribuído e não aumenta a produtividade, isso vai causar um desastre econômico, hein? Vai causar um desastre econômico. Porém, esse vídeo não veio só para plantar o caos, não. Ele veio para te tranquilizar, porque em 2026, e parece que com muita responsabilidade, o Galípolo tá nos avisando e reavisando que a CBDC criada, o Drex criado e que vai ser oficialmente lançado no segundo semestre de 2026, é a CBDC de atacado mesmo. Ou seja, mais limitada, é intermediária, não vai excluir os bancos, não vai permitir o controle totalitário do seu dinheiro, não vai ser realmente uma dominação econômica, não, né? E aí, o final do vídeo seria irresponsabilidade minha não te dizer que isso um dia pode acontecer. Que se abrirmos precedente para uma CBDC de atacado, nada nos garante que essa CBDC de atacado não possa virar uma CBDC de varejo posteriormente. E a gente ficar muito mais parecido com a China do que a gente imagina. Na Europa já existe uma CBDC, mas ela não é de varejo. Inclusive, existem legislações bloqueando essa possibilidade. É uma CBDC de atacado mesmo. E nos Estados Unidos, inclusive, o próprio Trump assinou decretos proibindo o Banco Central, o Fed, de emissão de CBDCs. Vários estados dentro dos Estados Unidos também proibiram isso, porque realmente, apesar de no começo você ver vários benefícios, facilitação, pode correr um severo risco. E aí eu quero deixar nesse final o próprio Galípolo falar para você o que ele acha sobre o Pix e a CBDC, que inclusive me tranquilizou, porque o próprio presidente do Banco Central falando isso nos mostra, e é óbvio que isso não garante segurança, mas nos mostra que o rapaz tem bom senso. Que muitas vezes os outros bancos centrais, quando estão pensando nos problemas que se pretende resolver através do CBDC como originalmente pensado,
eu tenho defendido nesses fóruns, nesse debate, que talvez soluções como o Pix deem conta já de endereçar boa parte desses problemas. As soluções que se quer endereçar e se está pensando muitas vezes na estrutura de um CBDC para endereçar, se você tiver um sistema de pagamento instantâneo, como é o caso do Pix, você poderia conseguir endereçar boa parte desses problemas sem gerar, me parece, tanta conturbação, vamos dizer assim, no arranjo monetário que nós temos a partir da intermediação bancária, né? Então, por isso que a gente tem dito que o Drex cada vez mais são soluções que, independente da tecnologia que nós estamos utilizando, visam buscar basicamente, através da tokenização de ativos, de smart contracts, a gente conseguir facilitar questões, como eu acabei de falar, que é a colateralização de ativos para crédito e facilitar transações com menos frição e com menos custo transacional, né? Eu vou parar por aqui, que eu estou vendo que eu tenho só mais um minuto. Eu concordo plenamente com ele que o Pix já resolve basicamente todos os problemas. A gente poderia ter o benefício dos contratos inteligentes. Isso concordo plenamente, que o Pix não oferece essa ferramenta e que se a gente tivesse essa ferramenta de maneira descentralizada, sem colocar a autoridade dentro da mão do governo, a gente teria sim um avanço no sistema financeiro brasileiro. Você poderia comprar, vender carros, comprar, vender casas de maneira muito mais fácil. Você poderia contratar serviços de maneira muito mais fácil. O cara faz o serviço para você, o dinheiro já cai direto na conta dele. Você não tem que ficar com medo de pagar o cara e ele não vir fazer o serviço. O dinheiro só vai cair na conta dele se ele fizer o serviço. Então, o contrato inteligente ajudaria muito dentro de um sistema financeiro mais desenvolvido, porque o Brasil já foi reconhecido, inclusive pelo Pix, como um avanço muito grande do sistema financeiro. E eu concordo, o Pix resolve praticamente todos os problemas. Você conseguir fazer transferência o tempo todo, você não precisa de dia útil, nem de horário de serviço, e basicamente sem custo, cara, isso facilita demais, né? É óbvio que os contratos inteligentes barateariam demais esse processo de cartório. Pô, para você fazer uma transferência de uma casa, a escritura custa 5 mil. Com os contratos inteligentes, isso diminuiria, porque não teria custo basicamente nenhum, é tudo programável. Então, basicamente não teria custo também igual o Pix. Imagina isso seria absurdo, ninguém gosta de ir no cartório, né? E se tudo ficasse registrado dentro de uma blockchain, seria como se fosse um cartório muito mais seguro. E se fosse centralizado, melhor ainda, né? Meu Deus. Então, realmente, ainda tem espaço e existe tecnologia para que a gente melhore nosso sistema financeiro. Mas a gente tem que tomar cuidado para que essa melhora não seja encapsulada de maior controle do Estado. Por enquanto, não é isso que está acontecendo, então você pode ficar tranquilo, mas inevitavelmente você tem que pensar em maneiras de se proteger. E você tem que pensar em maneiras de como evitar isso. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre como se proteger do Drex, eu posso trazer aqui no canal para vocês. Vou citar apenas 3 pontos que, na minha opinião, são essenciais. Primeiro, dolarizar o seu patrimônio, mandar dinheiro para fora do Brasil. Se você tem muito medo do Drex e dessa autoridade do governo e realmente do Drex se tornar uma CBDC de varejo, mandar dinheiro para fora. Não faz sentido você deixar todo o seu patrimônio em real, não faz sentido nenhum. Segundo, comprar criptomoedas. E aí, quando eu falo de criptomoedas, eu falo de criptomoedas descentralizadas. O que a gente tem de criptomoedas descentralizadas? A gente tem Bitcoin, a gente tem stablecoins. Então, você consegue sim, de maneira segura, comprar criptos que você possa usar como moeda posteriormente, de maneira descentralizada, sem nenhum tipo de confisco, sem nenhuma possibilidade de intromissão do governo. Você, com a sua senha, com a sua carteirinha digital, você tem acesso ao sistema financeiro como um todo, né? Porque você consegue converter esse Bitcoin em qualquer moeda vigente, em qualquer país, em qualquer lugar que você tiver. E o terceiro ponto, fora o Bitcoin, seria comprar moeda digital mesmo. Você pode comprar a própria moeda digital de outros países. Não precisa ser só nos Estados Unidos, que tem já uma legislação muito clara sobre isso, né? Porque se eu tenho medo de uma CBDC de varejo, eu vou para aquele país e aquela legislação que me protege disso. De nada adianta eu sair do Brasil e ir para a China, porque apesar de estar saindo do medo do Brasil, eu tô entrando no outro medo que é a China. Então eu vou para países, eu vou para locais onde as legislações me protegem disso. Então eu deixaria um pouco meu dinheiro investido nesses países e trocaria também para um stablecoins desse país, né? Uma maneira mais imediata de você se proteger, que não é o necessário agora, né? Mas uma maneira mais imediata de você se proteger é converter o seu real em stablecoins, que são moedas digitais atreladas a uma moeda forte de algum país que você se sinta protegido aí dessa legislação. A gente tem euro, a gente tem dólar, e apesar desse conteúdo ser chato pra caramba, que eu concordo, também não gosto de gravar, prefiro muito mais vir aqui analisar algum fundo imobiliário, alguma empresa para vocês, calcular preço teto com vocês os ativos, mas essa é uma informação muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque é isso que vai fazer esse vídeo chegar em outras pessoas. Eu acho essencial que as pessoas assistam esse tipo de vídeo para entender realmente o que está acontecendo, acalmar os ânimos, que tem muita gente postando, né, o fim, a teoria do caos, e tem muita gente também tranquilizando demais. Então, na minha opinião, você tem que, sim, entender o que está acontecendo agora, mas não ficar, né,
desprotegido do futuro. Você tem que entender o que pode acontecer no futuro também. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.